Olá pessoal, bem-vindos ao 6º episódio do podcast Uma Oitava Acima. O podcast que desafina o tom monocórdico do mundo corporativo e vai subir o tom para falar de coisas que realmente importam. Um espaço reservado para líderes inquietos e dispostos a operar uma oitava acima. Eu sou Fernando Meda. Eu sou Marília Verri. E eu sou Marcos Pittini. Que saudade de vocês. Quanto tempo, do 5º para o 6º demorou demais. Verdade. Marcos e Marília, primeiro, muito obrigado mais uma vez. É um prazer sempre estar com vocês. Mas eu quero começar hoje fazendo uma provocação. Boa. Em que pese o cenário que a gente está vivendo, extremamente desafiador, guerras, uma série de situações, né? E no Brasil, nada diferente, nunca foi e talvez não será. Sempre desafiador. Mas parece que tudo está funcionando, parece que as coisas estão caminhando, as pessoas estão trabalhando, os resultados estão chegando, as agendas estão cheias, mas tem uma sensação no ar de um certo desalinhamento, de um certo cansaço, de um sistema que talvez não sei o que está acontecendo. E eu queria ouvir de vocês, o que é que está acontecendo de verdade? Eu acho que se a gente for para a esfera mais ampla, até mais global, né, eu acho que a gente está em um processo de transição mesmo. Acho que a sociedade sai de acho que começa a reconhecer a limitação de algum padrão que eu diria mais focado em controle e submissão, vamos dizer, de uma forma mais extrema, assim. E acho que a gente está esbarrando nos limites desse paradigma, né? Então, eu acho que os sintomas que você narra, em certa medida, eu acho que, sei lá, para mim chega meio como se fosse esse confronto da realidade que você vive com aquilo que parece ser mais autêntico, mais verdadeiro, né? Então não sei, sinto como uma mudança de paradigma maior do que as organizações, acho que obviamente sentem isso. Mas se olhar num plano maior, eu acho que a gente está nesse momento. Em determinado momento, Marília, eu vejo as situações e a gente insiste em talvez acreditar que o sistema se tornou mais complexo, que as coisas precisam ser mais... Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos encontrar um outro caminho, que existem mudanças acontecendo. Mas será que é realmente complexidade do sistema? Ou são sinais de uma percepção de que esse sistema e talvez o modus operandi, a configuração, ela está em colapso? Sim, sim. Acho que essa transição, né, que uma fala e que a gente começa a observar como sintomas organizacionais, até na sociedade, eu sinto que isso reverbera uma limitação da fragmentação interna. Então, acho que nós humanos estamos vivendo uma transição onde a gente já não... Eu diria que até uma transição de sentido. De muitas das coisas que fizeram sentido para nós enquanto carreira, família, sociedade, deixa de ser coerente, de ser verdadeiro. E isso traz essa inquietude que a gente observa, mas ao mesmo tempo o novo ainda não se formou, não se revelou. Então eu sinto que a gente está bem nesse vazio entre o que era, que já não representa mais, intimamente. Acho que o desconforto ele vem de um lugar muito interno, do âmago mesmo, de perceber que tem alguma incoerência, mas tem esse vazio porque esse novo, e aí falando das organizações, né, de não ter referências, ele ainda não se mostra como uma realidade possível. Então esse espaço, esse intervalo, que eu acho que é o que a gente vem narrando como nós sendo os co-criadores dessa nova realidade, traz essa inquietude e ao mesmo tempo também um medo de realmente dar esse salto de confiança em algo que a gente não aprendeu, né? A gente tem muita ainda essa necessidade de controle, de viver naquilo que é conhecido. Então esse novo, ele traz uma sensação mesmo de que é um vazio, que é um grande potencial, mas ao mesmo tempo que demanda da gente muita desconstrução. E acho que a gente pode elaborar um pouquinho sobre isso, porque é uma desconstrução que não é pequena, porque antes da liberdade dessa nova era, desse novo possível, isso vai demandar um desapego, né, da nossa autoimagem, de tudo que a gente construiu com tanto zelo, que eu sinto que é a grande dor, que eu vejo hoje em muitas pessoas, é como que a gente morre para toda essa
autoimagem, para essa identidade que foi sendo criada aí ao longo de anos, décadas, séculos, para que a gente possa se esvaziar e permitir que esse novo se revele, mas é um convite muito íntimo esse, né, Má? Eu concordo, eu acho que a gente tá num salto. Se a gente olha a IA como talvez quase um arquétipo desse salto, né, que hoje cada nova versão você se surpreende, você já se surpreendia, mas a cada nova versão parece que ela tá dando saltos quânticos aí, né, de evolução. Sim. E eu acho que não dá para se desconectar, porque eu acho que a gente tá com um olhar, inclusive, você fala corporativamente, acho que você olha pro olhar da IA como se ela fosse só uma ferramenta e que ela ameaça o trabalho, ou que ela pode potencialmente acelerar, mas assim, eu acho que o olhar ela vem sinalizando que de fato a gente está numa grande transição, né? Então, para sua pergunta, eu acho que tem muita complexidade, sim. E se a gente for entender complexidade, pelo menos a forma com que eu olho para complexidade para mim, complexidade é a inteligência ainda não absorvida. Perfeito. A nossa incapacidade de entender a nova ordem. Perfeito. Né? Então você pensa a mudança acontecendo, você começa a ver fragmentos, você não começa a ver mais padrão, né? E aí aquilo para nós, a gente funciona sob padrão, então aquilo para nós começa a ser uma loucura, você começa a ver tudo parte. E eu acho que isso está refletindo inclusive internamente nas pessoas, as pessoas estão se sentindo fragmentadas, estão se sentindo fatiadas. Então, por isso a gente narra isso como é um colapso mesmo, mas eu diria um colapso de um padrão que já não se sustenta mais, né? Eu gosto bastante da ideia de que coisas novas, né, elas surgem muitas vezes de conflitos, né? Sim. Essa função que transcende, né? De um lado dessa dualidade que chega, e às vezes o novo e o velho não deixa de ser uma certa dualidade, né? Mas em que momento a gente consegue perceber que o modelo, na verdade, ele continua funcionando, ou ele não está funcionando? Entre a diferença entre o funcional e o disfuncional. O que a gente percebe nas organizações hoje? E aí vocês, com a experiência de vocês, Sim. o que vocês diriam sobre isso? Eu acho que se você for olhar para o corpo humano, eu acho que é um pouco parecido, né? Eu acho que a mente às vezes tenta, muitas vezes, acompanhar e acreditar que a realidade não tem talvez tantas mudanças, mas de repente o corpo começa a manifestar que tem alguma coisa errada. Então quando a Má narra, por exemplo, e quando a gente olha, né, o que está acontecendo quer dizer, eu diria qualquer organização que você vá hoje, você vai encontrar pessoas com esses sentimentos que você narrou no começo, que é um sentimento de sobrecarga, um sentimento de, né, o burnout virou uma palavra conhecida por todo mundo, enfim, é o corpo da organização, né? A gente fala que é muito comum, infelizmente, né? Nem lembro com quem eu estava contando, mas tomar remédio tarja preta deixou de ser uma coisa incomum. Quer dizer, as pessoas falam, tá, já se troca figurinha sobre qual é o remédio que você está tomando, que outro está tomando, assim, como se fosse uma coisa normal. Então, eu acho que o sintoma, hoje, ele já está num campo físico, mas eu não entendo que as pessoas estão tendo consciência do significado disso. É quase como o corpo com uma febre muito alta, e as pessoas talvez se acostumaram. Acho que essa virou uma tendência a uma certa normalização desse padrão que é altamente tóxico, sinalizando um fim. Mas se você vou pegar exemplo, a gente teve no workshop essa semana, num cliente em que é nítido a dificuldade que o cliente tem, ou aquele coletivo tem, de sair das suas próprias verdades para enxergar a realidade como de fato ela é. Então, é quase como assim, uma nova realidade chegando e a resposta sempre sendo a mesma para aquela nova realidade. Então, aquilo vai... Imagina isso se acumulando pouco a pouco, né? Você tentando encontrar saídas que, na verdade, você só está repetindo padrões. E as pessoas ali, era um time que já estava num nível de altíssima desconfiança um do outro, num nível de ironia muito alto, num nível de brigas pessoais, de pequenos silos, as pessoas ali fofocaiada daqui, de fofocaiada dali. Então, assim, realmente a fragmentação aumenta, né?
o corpo parece que sente, mas eu acho que as pessoas praticamente normalizam um pouco isso. Sim, eu acho que essa normalização também já tá chegando no limite, justamente porque o corpo já não tá dando conta de sustentar tamanha Sim. incoerência. Mas o que eu observo é que as pessoas, elas percebem a incoerência, né? Tem até uma normalização desse absurdo, porque a gente tem uma capacidade, nós seres humanos, enorme de adaptação. Então a gente se adapta ao sofrimento, a gente se adapta ao absurdo, às incoerências. Mas o que eu percebo é que as pessoas têm a consciência de que as coisas não fazem sentido, mas o custo ainda para que isso seja revelado, para que isso seja dito, para que isso seja sustentado, ele é muito alto. O custo psíquico, emocional. Eu sinto que a gente está num momento onde a gente ainda está ganhando repertório, maturidade emocional e até espiritual para dar conta de sustentar esses containers, né? Esses espaços de confiança, de conflitos, que são conflitos construtivos. Então a pessoa, muitas vezes, quando ela percebe essa realidade, essa incoerência, o que eu observo é que ela ainda está num modo de trazer isso de uma forma com julgamento, com cinismo, com ironia. Então esse espaço de você conseguir sustentar conversas difíceis de uma forma amorosa, compassiva, eu acho que é o que nós, enquanto seres humanos, ainda não aprendemos. E aí eu vou dizer isso não só nas organizações, mas na vida como um todo. Então a gente tende a polarizar, ou atacar, ou defender, ou se anestesiar. Então o que a gente também vê muitas vezes são pessoas que percebem incoerência, se incomodam, mas preferem deixar. Eu vejo, mas prefiro não falar sobre isso e eu me anestesio com viagens, bônus, férias. Eu acho que o mental ocupou um espaço tão grande na sociedade, e para mim, daí a beleza, até se você olha o papel do que uma IA vai fazer, que é quase como assim, né? Você, tipo, tira isso, tira o mental, né? exato, né? Você, tipo, é quase como uma caixa d'água que foi enchendo e agora você esvazia, tipo assim, A cara. gente dá conta disso. Vocês. Exatamente, alguma coisa vai dar conta disso. Vai precisar sobrar alguma coisa. Exageradamente, né? Lógico. Mas que é mental. agora, Marília, você falou em que as pessoas percebem. Sim. Em que nível vocês acham que essa percepção chega? Ou a gente tem, na verdade, uma certa falta de lucidez na atualidade, em função até do que se prega em termos de performance, de busca, de entrega, do que está nas redes sociais, né? Na rede social tem muita gente feliz, né? Tem muita gente rica, maravilhosa, e estampando ali uma certa performance também. Nessa sociedade da performance, vocês acham que existe efetivamente essa percepção, ou ela é uma percepção inata do ser humano apenas, e ali fica aquela percepção de uma angústia que surge, mas ela não vem à tona através de uma informação mais objetiva, mas de fato essa lucidez ela está prejudicada em função de toda a miopia que o sistema nos causou? Eu acho que esse é o ponto. Quer dizer, a gente tem essa complexidade, parece que faz com que cada um perceba, como a Má narra, e percebe no corpo, percebe... Ainda enfim. que ela não consiga nomear. Ela percebe exato, tem algo errado. Exato. E o que é mais curioso do que você fala, por exemplo, quando você começa a ter esse tipo de conversa, seja num cliente, seja nas nossas formações, e as pessoas começam a gente fez uma masterclass recente, e uma das coisas que geralmente chama atenção, e que aparecem nos comentários, é assim: nossa, eu pensava que era só eu que percebia assim, nossa, eu pensava que era só a minha empresa que estava assim, nossa, eu pensava Só que era... acontecia comigo. Só comigo. Então, sim. E eu vou dizer, isso também é um sintoma do padrão que a gente está tentando restabelecer. Porque se a gente para pensar um pouquinho como que a gente aprendeu a lidar, a reconhecer as coisas, parece que a gente sempre depende de uma confirmação para poder validar a sua própria percepção. Então a gente é quase uma epidemia de não lucidez individual que gera uma epidemia de não lucidez coletiva. Perfeito. Sim. Você vai bom, enfim, a infância você tem seus pais dizendo muita coisa do que é o que não é, a realidade que é que não é, e você já começa com lá padrões, dogmas, escolhas, etc. Depois você vai para a escola, é a professora que está dizendo, depois são os livros que estão te dizendo, depois é o chefe, depois, então assim, esse padrão de controle / submissão, né, esse padrão de referência externa, né? Exatamente isso, quer dizer, ele coloca no outro a sua lucidez.
É quase como Sua se... dependência de que alguém te diga o que é, o que Exato. precisa ser feito, o que é verdade, assim, é uma desconexão da sua própria capacidade de perceber o De que é, discernir. de discernir e de isso. sentir, né? Porque no final do dia, assim, que medida a gente para diante de uma situação e se pergunta, né, como é que eu me sinto diante disso? Isso me expande, isso me contrai? Onde no meu corpo isso reverbera? Quer dizer, a gente tem uma sabedoria intrínseca no nosso corpo que a gente vive daqui para cima. Ah. Quer dizer, tudo que tá para baixo aqui a gente não tem acesso. E isso é a realidade, é o corpo sinalizando. Só que a gente, de novo, anestesia como? Tomando remédio. Então eu não consigo dormir, então ao invés de entender por que eu não tô dormindo, ou por que eu tô com uma dor de estômago, enfim, eu tomo algum anestésico para silenciar. Então eu diria que é uma epidemia mesmo de lucidez, que a gente tá falando da falta de lucidez, mas também de um silenciamento, né, dessa sabedoria mais intrínseca. E claro que existem buscadores, pessoas que já estão nessa vertente, mas tem uma força contrária, que acho que é o que você traz, né, Fê, assim, de toda uma narrativa que nos leva a acreditar que tá tudo certo, de que é isso mesmo. Porque você também olha pro lado, você vê as pessoas também tomando remédio, elas também Que é sobre isso. ignorando e fingindo, porque você pega de novo, esse time, por exemplo, que a gente fez, teve uma escuta com stakeholders, né? E o time os feedbacks péssimos. Só que os stakeholders justamente é o negócio dizendo para aquela área que aquela área não tá atendendo o que precisa. E eles olhando e falando, não, eles estão sendo muito rigorosos, não, eles estão querendo não sei o que, não, eles não sei o que, não sei o que lá. Então é uma dificuldade, né, se olhar para isso sob essa ótica, né, uma dificuldade de você conseguir reconhecer essa realidade, porque você tá anestesiado naquele padrão e todo mundo tá anestesiado naquele padrão e você tá submetido de novo, a uma outra confirmação para que você possa acreditar. Para mim, eu acho que esse é um dos grandes temas que a gente tem como sociedade. E que cada vez mais me assusta. Assim, você, por exemplo, qualquer conteúdo novo que você coloque, a gente na nossa formação, por exemplo, as perguntas mais recorrentes são qual é a base Conceitual, teórico. teórica de quais livros vocês estão tirando? Não tem livro nenhum. Não tem livro. Vivência. A gente, no fundo, foi ao contrário. Depois do que a gente fez, a gente começou a tentar encontrar livros que eventualmente conversassem com aquele conteúdo. Só que assim, algumas pessoas olham para isso e dizem ok, e algumas pessoas olham para isso e dizem né? Porque parece que tem que ter alguma coisa... Como se tivesse que ter que validasse. De alguém que validasse. Exatamente. Agora, vocês estão falando uma coisa que me ocorre uma analogia. Me parece que as empresas e as corporações hoje, elas precisam também de um pouco de autoconhecimento. E aí eu me lembro assim, né, é uma frase que ficou famosa, né, do Jung, é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? E talvez esse olhar para dentro de casa e não só para fora, ele seja muito importante nesse momento para que a gente possa, talvez, acelerar ou talvez de forma um pouquinho mais assertiva, alcançar um pouco mais de lucidez, entender que muitas vezes não são só processos, não são só coisas, não é só resultado, mas que tudo isso é sustentado por pessoas. E como esse lado humano fica, se ele fica degradado, se ele fica prejudicado, talvez não há processo no mundo que faça uma corporação rodar com lucidez e com clareza. E aí eu acho que a gente pode olhar isso sobre uma ótica ideológica ou sobre uma ótica lógica, né? Então assim, se você olha pela ótica ideológica, você começa a falar, mas as pessoas estão sofrendo, a gente precisa ser mais humano, etc. Que ok, acho que tem um caminho. Mas ela meio que se fecha nela mesma, né? Você não consegue entender e conectar isso. Você não integra. Exato, né? Então você fica ali, muitas vezes você vê, o próprio papel de RH muitas vezes é mal entendido justamente por isso, porque ele não entende o que de fato a serviço do que ele tá ali, né? Mas olhando para o que você estava dizendo, quer dizer, para mim é uma ampliação de consciência, porque assim, volta ao padrão que a gente está narrando. Que padrão que a gente está vivendo hoje? É um padrão de empresas que acreditam que existem para fazer dinheiro e ela contrata mercenários que vão responder àquele mesmo padrão. E aqui sem julgamento, mercenário no sentido literal da coisa, são pessoas que vão responder a essa mesma
esse mesmo propósito. Eu estou levando mais dinheiro para essa organização, o que que eu vou pedir em troca? Dinheiro. Então a gente faz uma troca mecânica, né? E o que que a organização leva para a sociedade? Em que momento isso é compreendido? Então eu costumo dizer, e aí você começa de novo a tentar entender aonde que quer dizer, o que que vai dando zoom out. Tipo, coloca a sua vida em perspectiva. Visão de helicóptero. Exato. Coloca a sua vida em perspectiva. Você tá aqui num período de tempo. O que você tá disposto a fazer nesse período de tempo? Ô Marcos, e talvez a pergunta que a gente tenha hoje não seja das empresas, não seja mais como eu faço para produzir mais, como eu faço para crescer mais, mas como eu cresço, como eu evoluo, como eu avanço, preservando e não adoecendo aqueles que sustentam, que são as pessoas, né? Então, hoje, a falta de lucidez, e obviamente das corporações, eu não tenho dúvida que ela é feita de um conjunto de pessoas, de células ali que, sem lucidez alguma, continuam sendo líderes, continuam sendo liderados, continuam presidindo as corporações e, obviamente, um efeito em cascata que acontece, ela adoece também junto com essas pessoas, né? E eu gosto dessa pergunta porque, para mim, ela traz duas óticas, né? Porque uma é justamente essa, como as organizações fazem perguntas de como é que a gente cresce sem adoecer as pessoas, sem colocar esse recurso, né, vital humano em xeque. Por outro lado, quem são as organizações, se não as pessoas? Então, assim, a resposta para essa equação é no momento que as próprias pessoas que fazem parte desse mecanismo não toparem mais as regras do jogo. E não toparem, não de um lugar ativista, né? É quando não toparem no sentido de... É uma compreensão sistêmica do impacto que isso traz. Exato. Para ela e para a sociedade. Se o que está sendo pedido, se o que está sendo proposto, o convite que está sendo feito, ele é um convite nefasto, absurdo, que realmente ele não faz sentido, em que medida a gente tem um coletivo de pessoas dizendo sim para esse convite? E aí a gente volta à sua pergunta anterior, que era sobre o autoconhecimento. Na minha visão, não tem outro caminho para restaurar essa equação. Somente pessoas, líderes conscientes de si, que fizeram o trabalho interno, que passaram por esse processo de desconstrução, que é justamente o que em mim ainda diz sim, ainda se submete a situações de abuso de poder, a situações onde eu tomo remédio para dormir, para entregar uma meta que não faz o menor sentido, aonde eu sinto uma coisa, mas eu digo outra e faço uma terceira. Percebe a incoerência? Só que essa incoerência começa dentro de cada célula desse organismo. Então, não tem outra resposta para regenerar esse sistema, senão as próprias células individualmente fazendo o seu trabalho interno de regeneração interna. E aí, acho que esse eu acho que é o colapso. Não é só um colapso organizacional, é um colapso humano, porque ainda que de forma inconsciente, eu sinto que tem uma crise existencial. Não nomeada, em alguns casos, mas que não faz mais sentido. Então, qualquer pessoa que você converse hoje, ela vai te trazer uma situação, um caso, um exemplo de incômodos, desconfortos. Então, é muito... colapso. Eu diria que, assim, 100% dos casos 100%. que a gente entra, o que está sendo vivido é uma incoerência. É uma incoerência entre o que se é e o que se performa. Mas essa incoerência, de novo, eu tô sendo aqui até repetitiva, porque ela não começa na organização, ela começa no A organização só manifesta o nível de consciência daquele coletivo. do ser humano, que está fragmentado em si mesmo. Então, acho que é esse resgate e a gente vem falando isso em todos os episódios, no final do dia, de um resgate interno de quem somos, em essência. Mas sem a gente... e aí Desculpa interromper, mas é uma linguagem que a Ma usa. É um resgate de soberania. Né? Então, num primeiro plano é esse. Como é que você resgata a soberania individual? Sim, é sobre soberania. E quando você pensa em coletivo, só para não perder a história também do coletivo, quer dizer, coletivamente também, quando a gente vai fazer trabalho, no fundo é isso. A gente está tentando resgatar a soberania e a lucidez coletiva daquelas pessoas. E elas começam a olhar e falar assim, nossa, de novo, você também vê assim? Nossa, você também está sentindo assim? Nossa, e no fundo é isso. A realidade inteira ali sendo manifestada e as pessoas esperando não sei o que
para poder responder de forma diferente aquilo, né? Sim. E só retornando até a questão da adaptação, que vocês colocaram muito bem, me parece que essa demanda de adaptação o tempo todo, ela deixou essas células, o ser humano, né, as pessoas, ficaram sem contorno, né? Sim. Então é difícil hoje a gente não entender os nossos limites, e se a gente não tem contorno, eu não sei até onde eu vou, o que me faz bem, o que me faz mal, para onde eu caminho, né? E aí eu fico, obviamente, para qualquer vento, né? Se eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou para onde o vento soprar. E aí essa é a ausência da lucidez que a gente está dizendo, né? E individualmente eu acho que é por aí. Porque você perde, a sua referência passa a ser a externa, de novo. A gente não está acostumado a entender o nosso limite interno, o nosso contorno interno. Você está sempre olhando para o lado e tentando estabelecer o seu a partir do que você está vendo. E só que quem está olhando do lado está fazendo a mesma coisa. E aí você vira aí, de novo, aí... É um ciclo uma loucura vicioso. Uma loucura E aí, coletiva. essa De desconexão. não soberania individual. De não soberania, de desconexão. E aí o que eu percebo também é... A gente, por esquecer quem somos, a gente acabou atribuindo muita força, muito poder para essa identidade que a gente criou. E aí, falando das organizações, da liderança, então essa autoimagem que líderes construíram a partir do próprio sucesso, a partir do próprio poder, né, que foi sendo conquistado e com todas as suas benesses junto disso, abrir mão dessa identidade, dessa autoimagem, é profundamente doloroso. Porque tem um sentimento de luto e de quem eu passo a ser se eu abrir mão disso que eu criei. Então eu sinto que esse para mim é um dos grandes temas, porque a gente, de novo, não foi ensinado a fazer este processo, né? A gente tem muito medo desse desapego de papéis e identidades. E até uma camada maior, se você vai no topo das organizações, são essas pessoas em geral que estão se protegendo, porque é tipo assim, nossa, eu demorei tanto tempo para chegar até aqui, agora vocês vão querer mudar isso? Então, não é nem só... Raramente, eu particularmente percebo que nesse nível é o nível mais difícil de você realmente poder acessar essa camada mais íntima. Porque já há uma necessidade de autoproteção tão grande que eles se auto-sabotam. A gente está vivendo uma situação que não vem ao caso detalhar muito porque ela é confidencial, mas é uma relação em que justamente o corpo executivo já enxergou a toxicidade que está acontecendo, né, que está acontecendo dentro do sistema, só que isso implica em algumas mudanças que estão inclusive mexendo em contratos financeiros. Exato. E perguntas qual é assim, e aí geralmente o olhar é para o consultor falando assim, nossa, mas não tá fazendo muito sentido isso, né? Acho que a gente tá... Aí são conversas desvirtuando. Conversas que não fluem, agendas que a gente não consegue espaço, quer dizer, tem uma trava ali. Só que mesmo esses executivos que têm o seu benefício de manter esse papel, eles próprios já começam a sentir que tem um custo. Porque é isso, assim, no final do dia, quando você deita à noite para dormir, assim... Vale a pena? Essa é a pergunta. E nem vale só isso, Má. Assim, se você for olhar físico, nesse caso especificamente, uma reunião em que a gente entrava e a pessoa o primeiro executivo da organização, a todo momento com uma dor. Quer dizer, tem uma... só que não quer olhar para aquilo. É o corpo, entende? já. O corpo psicossomático, né? Exato. É a voz que some, é o corpo que Mas dói. numa sociedade, né, em que nós fazemos parte, obviamente, a gente não se exclui, em que emagrecer tem caneta, para dormir tem remédio, para ficar excitado e ficar acordado tem excitantes. Então, assim, numa sociedade em que tudo se resolve de uma forma um pouquinho mais fácil. E rápida, por que eu vou demandar tanto tempo? E aí, eu não quero, para quem vai nos ouvir ou vai nos assistir, eu não quero que a gente fique só na visão romântica, porque também não é tão simples, certo? Sim, certo. O que vocês diriam para as pessoas? Agora vamos falar para as pessoas, aquelas que estão ali sentindo já essa dor, a dor de estômago, a dor de cabeça que não passa, o sono que não vem, o cansaço, a exaustão, o burnout, a síndrome do esgotamento. O que vocês diriam assim?
faz o quê? Porque eu tenho meus boletos para pagar, eu tenho uma série de situações que eu preciso resolver, e aí muitas pessoas têm os filhos, têm as coisas. O que a gente que poderia dizer para essas pessoas? Para mim, a primeira coisa observa. Assim, deixa o que você tá sentindo, o que você tá percebendo vir. Deixa isso vir. Assim, acredita no que tá acontecendo, porque assim, o que vai ser a jornada de cada um à medida que ela vai se permitir acessar isso é muito diferente. Então não dá para dizer faça A, B ou C, porque se o maior medo dessa pessoa é o dinheiro, ela vai ter uma batalha com o dinheiro. Ela vai ficar negando aquilo até o momento em que essa negação vai trazer uma consequência. Se o maior medo dela é status, ela não quer abrir mão do status, porque assim, alguma no final das coisa contas é sobre o que te comanda. Exatamente Exato. isso. É exatamente isso. Você tá Qual se dor te julgando, comanda? né, bonitinho ali, terno gravata, executivo, XYZ, totalmente controlado, totalmente dominado. Você comanda o dinheiro ou o dinheiro te comanda? Você comanda a comida ou a comida te É comanda? exatamente isso. Como é que é essa relação? Então, e cada um com a sua dor, porque não é assim, o dinheiro é um deles, sem dúvida, talvez um dos mais frequentes, mas não é o único. Não. Você pega um caso de uma situação que a Má estava conversando comigo ontem, é uma pessoa que tem um histórico. Por isso que assim, cara, no fundo, é cada um com cada um. Né? Então você pega essa pessoa particularmente, é uma pessoa que teve um histórico em que ela precisou, desde muito pequena, ser o arribo de família de uma grande família. Então, o que significa para ela? E hoje ela tá num momento em que ela olha para onde ela chegou, orgulhosa, porque chegou num lugar muito bacana, mas também olhando e falando, cara, não faz mais sentido. E aí? E aí ela deu, porque a vida vai te colocar de frente com o seu medo. E a vida colocou ela de frente com o maior medo dela. Eu não vou poder narrar por ela qual é o medo dela, mas aqui uma hipótese é justamente esse medo de ela não, né, de ela não dar conta de escassez. Exato. Ainda que talvez ela tenha uma condição relativamente tranquila, se você for olhar. E a pergunta é, quem garante porque aí vai uma outra coisa que é um salto de confiança mesmo. O que se abre quando você se permite dar esse movimento são coisas surpreendentes, pro bem e pro mal, assim, julgamento, né? Mas assim, você não sabe o que vai acontecer depois. Não é à toa muitas pessoas falam, nossa, eu fui mandado embora e foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Né? Agora, eu acho que só para pegar esse ponto da pergunta, eu acho que esse momento que a pessoa fala, eu tenho um caminho mais fácil, um anestésico aqui, outra colar, mas eu vejo dessa forma, a vida é de tamanha generosidade que ela vai te colocar diante de uma situação de dor, de conflito, de perda, alguma crise ela vai te trazer que você não vai ter escolha se não olhar para isso. E aí, isso não... escolha você até tem não olhar, mas o que eu quero dizer o sistema você imunológico... você pode escolher não olhar naquele momento, mas a vida vai continuamente trazer situações de crise, vai voltar. Até que você começa a despertar de que aquele anestésico, aquele caminho aparentemente fácil e sedutor, ele não te preenche mais. E aí, isso é individual, porque o despertar, eu vou colocar muito entre aspas aqui essa palavra, ele não tem um momento certo para acontecer. Isso é o processo de cada um, porque no final do dia, é o que eu falo, é a gente se relacionando com a gente mesmo o tempo inteiro, a vida te trazendo situações, experiências, personagens para te trazer a oportunidade de você se deparar com esses seus medos, com esses traumas, com essas dores dessa e de outras existências, para que você possa resgatar justamente esses aspectos para se tornar cada vez mais um ser humano inteiro, né? Com a sua fonte, com a sua essência, com o divino, qualquer coisa que você acredite. Então, para mim, assim, as crises são os portais de transformação e de resgate. E da minha experiência, do meu caminho, o que tem me apoiado nesse processo é a espiritualidade, assim, o que quer que isso signifique para cada um, assim, essa confiança, essa conexão com esse algo maior, porque desse lugar a gente começa a ter uma compreensão
existencial muito mais profunda do porquê estamos passando por isso tudo. Agora, E talvez... uma coisa que, desculpa interromper, mas que pra mim é bacana olhar que quando você fala espiritualidade, vai vir na cabeça muitas vezes das pessoas muitas coisas, né? Mas se você entende que a nossa mente, ela é um algoritmo, é o nosso algoritmo de funcionamento, então quando você narra karma ou coisas desse sentido, que pode estar associado a questões mais espirituais, mas o universo, como se parecesse que isso é uma coisa muito abstrata, muito longe, muito distante. Mas é tão simples quando se você fizer um pequeno exercício, você vai perceber que a sua mente é o seu próprio algoritmo. E você está criando o seu algoritmo de percepção da realidade O tempo todo. a todo momento. E enquanto você está aprisionado em alguns algoritmos, experimenta colocar num computador um algoritmo que ele está em loop. E o que vai acontecer? Ele vai voltar para a mesma coisa. Então, assim, não é... É isso que a gente precisa entender. O universo, uma das leis, acho que é a primeira lei hermetista, que também não tem nada de tão meramente filosófico, muito realista, o universo é mental. Quer dizer, o nosso por todo e para parte, né? Então, a hora que você tem ali um algoritmo funcionando, quando a gente fala, quando a Má narra, a vida vai colocar a gente diante, ela vai colocar porque o seu algoritmo está criando isso. Não, e aí não vamos trazer ou considerar a ideia de que o universo, ou a vida, ou Deus, o que quer que seja, é vingativo e quer de nós. Alguma. Não, de forma alguma, pelo contrário. Na verdade, eu acredito sempre que a vida como um todo, ela quer tão bem-estar, ela quer te dar um bem-estar tamanho que ela vai te encaminhar para as melhores possibilidades do seu crescimento. E aí talvez a gente confunda, porque o bom nem sempre é agradável e o ruim nem sempre é desagradável, mas às vezes é o que te faz crescer. Eu queria só fazer um convite. Eu acho que, e aí é um pensamento muito do Fernando, eu acho que existe um caminho do meio nesse lugar das corporações, onde a gente consiga fazer resultado, onde a gente consiga continuar planejando, se organizando dentro dos processos, mas transitando por isso e não estando nisso, sendo isso. Eu acho que essa questão do ser e do estar, ela tem que estar mais presente talvez nesse sentimento de que eu não sou o doutor Fernando, né? Eu estou, e talvez eu esteja em alguns instantes, mas na maior parte do tempo eu sou só o Fernando, né? E o que o Fernando é de verdade? Talvez a gente precise se perguntar um pouco mais, né? Ou ter esse olhar um pouquinho de fora quem sou eu de verdade? Fora da empresa que eu estou, quem sou eu? Sim. E aí eu volto para o algoritmo se você pensa no algoritmo de funcionamento das organizações, ela está dentro do padrão, a maior parte delas está no padrão de lucro, né? E aí ela está, de novo, esperando de você uma resposta a isso que é o que você narra como resultado, esse padrão de resultado. E aí você se identifica aquilo. E aí você passa a ser um entregador de resultados brilhante, ganhando seus troféus, seus bônus, seu carro, suas viagens, o que quer que seja. Então, o seu algoritmo conversa com esse algoritmo e você fica aprisionado dentro daquilo. Então, a hora que você narra o que você acabou de narrar, para mim faz muito sentido, porque na prática o coletivo nada mais é do que uma forma da gente entregar para o mundo algo que sozinho a gente não conseguiria. Só que essa é a perspectiva que você sai, no momento que você reconhece se você alcança essa consciência, que é simples, você se desconecta desse padrão de resultado que existe ali dentro. E você pode até reconhecer que aquela cultura está aprisionada naquilo, mas você opera de um outro lugar, que é o que a gente tem narrado. Quer dizer, para mim, as organizações... Porque tem um outro padrão que é assim... Tem muita gente que olha para o mundo corporativo e fala assim, puta, então tá, se não tô dando certo aqui, eu tô sofrendo isso aqui, então eu vou sair, vou vender... Vou empreender. Ou vou empreender, ou vou vender... como chama na praia? Sei lá, vou vender coxinha na praia. Mas você percebe que toda mudança, quando a gente fala de mudança, e obviamente vem um sentimento de insegurança, ela está relacionada normalmente a fatores externos e nunca ao que efetivamente a nossa essência quer.
né? A nossa alma grita e ela está relacionada sempre a ter um controle do resultado da decisão que se toma. Então, é super difícil a gente fazer isso, né? Imagina, quero fazer uma transição de carreira, mas quero garantir que nesta transição de carreira eu vou faturar, eu vou ganhar tanto no final. Não tem. Se esta decisão não colocar na pauta o seu bem-estar, e aí, em todos os sentidos, né? Físico, mental, espiritual, emocional, dentro de todos os âmbitos, a gente vai ficar preso, e aí talvez, Marcos, a gente nunca construa um novo algoritmo. O ego, ele precisa de segurança, controle, previsibilidade. Por isso que eu volto, enquanto o ego ainda tá e aí o ego é esse condicionamento, né, dessa identidade que a gente criou no intuito de sobreviver ao ambiente onde a gente foi exposto. Enquanto isso tá no controle, a gente vai responder justamente buscando responder ao passado. Então, o criar este novo, que é esse convite que a gente vem sustentando de co-criar novas realidades, organizações mais potentes, regenerativas, pressupõe, na minha visão, uma confiança nas infinitas possibilidades, o que a gente também se depara muitas vezes quando a gente começa a trazer esse olhar de que o que a gente vive hoje é consequência do que a gente acredita. A gente se depara com muito ceticismo, como se viver uma realidade diferente desta, onde a gente opera baseada em resultados, controle, performance e segurança, porque se eu não fizer isso eu não vou ter emprego e escassez, e todo o medo que isso envolve. Medo de sobrevivência. Isso é tão, talvez na sua linguagem, um programa já tão bem executado. Conhecido. Sair deste programa é um salto mesmo, no sentido de você entrar num lugar onde, de novo, a gente volta a falar assim, tem uma confiança. Então, e essa confiança vem, na minha percepção, de novo, de uma compreensão mais profunda de como a lei funciona, né? A lei existencial, ou seja, aquilo que eu acredito como sendo verdade, é o que eu vou colapsar na minha realidade como uma possibilidade de ser experimentada. Então, se eu acredito que isso vai dar errado, até ontem, né, no experimento que a gente fez lá no workshop, era um pouco sobre isso. A intenção, ela é o combustível da manifestação. Então, se eu acredito que as organizações são assim, feitas para dar lucro, que as pessoas não são confiáveis, que a vida é feita para a gente nasce, estuda, tem que sobreviver. Se eu acredito nisso, é isso que eu vou trazer na minha experiência e vou colapsar como realidade. Agora, tudo é sobre ter. Quem ousa acreditar que o ser humano é confiável, de que é possível a gente viver em coletivos mais harmônicos? Quer dizer, o que eu quero dizer assim, tem uma intenção, tem uma imaginação, tem e essa intenção, ela é desprovida de apegos, no sentido de você querer controlar o resultado, que aí também é uma outra, eu vou dizer, uma outra competência, né, de a gente conseguir se mover na vida de acordo com as melhores intenções e navegando nesse desconforto, transitando com o que se revela, mas mantendo um olhar, mantendo uma visão mais elevada daquilo que eu quero intencionar e daquilo que eu quero experimentar como possibilidade. Aí a gente tem, enfim, já a física quântica ao nosso favor, mostrando como as realidades se manifestam. Só que isso não é uma linguagem, de novo, né, mística, abstrata, utópica, simplesmente é uma lei, como a existência opera, ela opera a partir parar para poder, porque a falta de lucidez tem um pouco ligado, justamente isso, né, ligado a gente está tão aprisionado, e se for olhar, assim, sai um pouco para observar, quer dizer, a sociedade ela vive num modo quase animal, porque é o modo primário de sobrevivência. A gente está replicando, apesar da gente ter já um cérebro muito mais desenvolvido, né, para poder fazer além disso, a gente ainda opera num padrão de sobrevivência, e tudo aquilo que coloca a sua sobrevivência em risco, você trava, né? Então a gente são poucas pessoas que conseguem sair desse padrão de sobrevivência e desfrutar do que tem para além disso, porque é um desfrute. Agora traz uma trava,
né? Porque tem um rompimento a ser feito. Então eu diria, de novo, serve para os indivíduos, serve para as organizações, né? As organizações também acreditam que estão em modo sobrevivência. Não à toa fazer assim, competidores, né? Você vai ter sempre crescimento, sempre mais, sempre maior, tem que ter meta, tem que cobrar, tem que funcionar. Se não funcionar, blá, blá. Então, tipo, é um padrão, por isso, volta ao começo da nossa conversa. Para mim, nós estamos reconhecendo, como seres humanos, a sociedade está num momento de evolução em que a gente olha para esse padrão de controle e de sobrevivência e começa a perceber as consequências que isso traz. E eu acho que o ser humano tá despertando para entender. E muita gente já entendeu e já está tentando ajudar outros que ainda estão aprisionados nesse padrão. É quase como se fosse, imagina espécies, né? Você está olhando um leão correndo atrás, você olha para aquilo e você fala, pô, ele está sobrevivendo, mas você entende o que está acontecendo, você não se identifica com o leão. O problema é que a gente ainda está identificado com o animal, tentando sobreviver. Em algum momento, né, a gente acredita nisso, em algum momento as empresas vão perceber que pessoas mais inteiras, elas geram empresas mais conscientes, inovadoras, sustentáveis e ambientes felizes, né, onde o resultado vem. E é interessante isso, né? Porque o resultado ele vem quando você se sente bem, quando você se conecta com aquilo que te move, né? Com aquilo que a sua alma grita, como eu disse, o resultado vem, né? Então, hoje eu acredito muito que a gente precisa, nas organizações, trabalhar muito a questão do ser, né? Se nós ficarmos presos ainda ao ter, as coisas que estão de fora, o resultado, ao bônus, né? A gente vai continuar nesse mesmo fluxo. Eu acho que o único cuidado aqui é assim, a gente, quando narra a organização, a gente pode dizer para as pessoas de que é alguém dentro da organização que tem que começar a privilegiar isso, né? Então aí eu volto para o que a Má estava trazendo, que começa com cada um. Começa com cada um. Como que cada um enxerga e vê, mas aqui dentro não tem espaço para isso. Ótimo, qual é a sua escolha? Agora, essa era a próxima pergunta, inclusive, estamos bem conectados. Nas organizações, e aí como o espaço, e aí esse início precisa ser dado por cada um, mas nas organizações, mais do que palestras superficiais, mais do que campanhas e treinamentos ali que você faz ali clicando e às vezes nem lê o que está acontecendo, o que a gente pode oferecer? O que as organizações podem oferecer? Porque me parece que se o sistema está colapsando, me parece que o modo de gerir, de fazer gestão não está mais funcionando, eu também preciso de novas ferramentas. Como eu acesso essas pessoas e talvez eu provoque, a partir da organização, um sentimento de que uma mudança precisa acontecer. Eu acho que isso, na minha visão, é uma revolução que já está acontecendo, só que ela é silenciosa. E eu sinto também que o impacto, muitas vezes a gente quer que isso seja visto, né, reverberado, tem uma utopia do que deveria estar acontecendo, o que as organizações têm que fazer. Eu acho que é mais simples no sentido de, às vezes, uma única pessoa que está no seu estado de coerência, que está inteira, que está íntegra, sem grandes ativismos, sem grandes intenções, essa pessoa que é um pilar, né, de luz, de sustentação de frequência, eu vou dizer, dentro de um coletivo, ela por si só, ela já está fazendo a transformação ali num pequeno grupo, na sua área, no seu time, com uma pessoa, dentro de casa, com seus filhos. Me parece que essa mudança ela vai acontecer e já está acontecendo, né? Porque nós aqui já somos esses pilares dentro dos nossos coletivos, das nossas casas, com os nossos filhos. Ou seja, isso já está reverberando no momento que a gente está numa relação onde a gente tem um nível aqui de consciência, de autorresponsabilidade. Isso já reverbera para as outras relações. Então, o meu convite é para que a gente se preocupe menos com esse resultado final dessa grande transformação, Sim. dessa revolução, e comece a perceber as micro-revoluções silenciosas que já acontecem no íntimo de cada um. Então a gente já está semeando aqui, nesse encontro, essa possibilidade futura, essa nova... Porque já está no campo das ideias. Isso já está no campo da manifestação mesmo, né?
só pra gente, de novo, tirar um pouco, e aí eu passo a bola, porque eu sinto que um dos grandes limitadores dessa transformação é a utopia. E aí tem uma grande distância entre o que a gente é, onde a gente está, e onde a nossa mente idealiza que a gente deveria estar. E se a gente abrir mão disso e começar a ficar nessa presença, nesse lugar mais conectado com essa possibilidade do aqui e agora, fazendo a nossa parte, eu sinto que isso já é tudo. Não tem mais o que ser feito. É isso, eu concordo. Acho que não tem o movimento, ele é um pouco do que eu estava comentando, que não é uma nova política organizacional que a gente tem que esperar, não é um novo presidente, não é um novo RH, não é vou num novo congresso e aí não é uma nova tendência, não é um novo livro de gestão, não, porque tudo isso na prática, É isso. isso vai potencialmente virar só um novo dogma, que vai aprisionar do mesmo jeito. Mesmo que pareça ser mais sofisticado, né? O movimento é muito mais íntimo e muito mais silencioso. E ele já está acontecendo. E ele acontece, a gente vê isso acontecendo desde pequenas pessoas fazendo isso dentro das organizações e colhendo, a diferença, fala hoje, sei lá, 5 anos aí ou mais de projetos, é que você vê a diferença entre você semear em um terreno fértil, ou seja, com um líder que já tem um mínimo de consciência, versus você semear num terreno arenoso, né? Ou pedregoso, não sei se existe essa palavra, mas duro, né? Então, é estupidamente diferente, né, o que acontece. Casos de clientes que você vai e faz uma única intervenção e quando você volta depois de um ano a coisa tá, cara, voando. E casos de clientes que você faz 2, 3, 4 intervenções e a coisa continua no mesmo lugar. Então acho que o convite é muito íntimo, ele já vem acontecendo. E aí eu acho que tem uma coisa que pode soar fatalista, mas assim, a escolha é muito pessoal. E a consequência vai ser e é muito pessoal. Então, eu acho assim, se você quer cocriar uma nova realidade, tá aqui, tá agora, a possibilidade tá disponível, né? Que escolhas que eu passo a fazer diferente para poder ver manifestar algo diferente, sem essa loucura, sem achar que você vai transformar o mundo, que a gente às vezes acaba esperando que isso aconteça. Versus você continuar na miséria que você tá, no colapso, que você tá colapsando junto. Então é quase uma separação de joio e trigo mesmo, assim. Eu acho que muitas pessoas mal percebem, e eu acho que essas estão sendo comidas e provavelmente vão passar por mais sofrimento só. Algumas pessoas estão começando a falar, putz, tem alguma coisa estranha aqui, e eu diria que a gente está, em certa medida, tentando ajudar essas pessoas. E muitas pessoas também já estão num lugar de olhar e falar assim, tá errado, não faz sentido, tô entendendo e quero ajudar a cocriar alguma coisa diferente. E tantas outras já vivendo o paraíso na Terra, eu vou dizer assim, Sim. enquanto parece, né, que tá o caos, eu acho que tem já está disponível essa possibilidade de você viver mesmo diante do caos, num estado tamanho de graça mesmo, que ainda que o externo pareça colapsar, internamente você não sucumbe. Porque esse para nós é o que eu chamaria dos co-criadores. Porque são aquelas pessoas que elas conseguem reconhecer a miséria que a gente vive, não se identificar a ela, que é um pouco do que você narrou, e tá num lugar tão já bem autocentrado. Compassivo, né? Que ela também porque também ela não se coloca como um ermitão que desaparece da sociedade. Ela entende a dor da sociedade, o colapso que está acontecendo, e ela sustenta. A gente tem clientes fazendo isso dentro de empresas. Isso é super importante, né? Porque a gente não se exclui, mesmo percebendo e talvez já tendo um pouco de consciência dos processos, a gente não se exclui, né? Porque a gente faz parte desse inconsciente coletivo, né? De tudo isso que está acontecendo, né? Agora, quando eu falo assim sobre como disseminar isso nas organizações, mais do que tudo que está acontecendo no micro, e tenho absoluta certeza, porque na minha organização isso acontece sim, eu vejo pessoas já imbuídas, já engajadas nesse processo de transformação,
Quais são as atividades? Talvez um espaço de escuta mais aberto, talvez uma leitura mais humanizada das pessoas, não somente sobre benefícios que são do trabalho, inerentes ao trabalho, mas talvez um cuidado maior com todos os âmbitos que o ser humano, tornando talvez isso um pouco mais integral, porque eu acho que acontece sim no micro, mas eu também acho que disseminar esses co-criadores, essas empresas que já entenderam esse processo, elas podem disseminar de alguma forma. Sim. Quais práticas seriam? O que vocês indicariam? Eu vejo que uma grande habilidade desses líderes que estão sustentando, sendo esse pilar, né, de lucidez e de coerência, é a capacidade de conseguir frear esse impulso, né, que a gente tem de performar, de entregar, que ninguém tem tempo, essa urgência, e abrir um espaço para respirar na ambiguidade, porque é desconfortável, não é gostoso no sentido de olhar para a realidade como ela é e trazer essa lucidez. Ela vai desafiar muitas coisas, vai desafiar planos que você achou que iam dar certo, que não vão dar, vai desafiar a sua própria incoerência, vai te colocar numa zona de desconforto, porque você vai ter que lidar com gatilhos que não necessariamente você tem todos os recursos para lidar, ou seja, assim, então essa capacidade, na minha visão, de criar esses containers seguros para que conversas difíceis sejam Possam acontecer. endereçadas com a possibilidade de você ser, sem que isso te coloque em risco, no sentido, né, de te trazer um gatilho, eu sinto que é uma possibilidade de uma prática para que essa incoerência, né, isso que a gente está trazendo como essa ilusão, ela possa começar a ser dissecada, né, começa a ser nomeada, começa a normalizar, a não normalizar o que é absurdo, o que causa estranhamento interno, mas que eu não posso falar sobre. Então, que medida a gente consegue fazer esses espaços, e aí para mim isso Isso vai muito de acordo com a maturidade da empresa também. perfeito, a maturidade das pessoas. Porque aí a maturidade, óbvio, né, no sentido assim, o quanto as pessoas têm a maturidade de ficar nesse desconforto, de ficar nessa ambiguidade, sem reatividade, que Perfeito. pra mim esse é o ponto. O quanto eu consigo ficar nesse espaço sem precisar me defender, sem precisar. E aí volta pra lição de casa. Pra mim a lição de casa é cada um individualmente lá no seu tapetinho, onde é que quer que seja, fazer um trabalho que para mim é um momento importante para a gente falar sobre isso, de autorregulação mesmo, porque a gente está muito no modo de sobrevivência, e nesse modo de sobrevivência do instinto primitivo, a gente não consegue entrar nesse campo de lucidez. Então, é quase uma higiene pessoal, né? Todo mundo acorda de manhã, toma seu banho, escova seu dente, coloca uma roupinha cheirosa. A gente vai precisar começar a introduzir nos seres humanos, vai precisar não, mas assim, o convite é para que cada um seja responsável pela sua própria autorregulação, sua higienização emocional. Eu não vou fazer isso por você, a organização não vai fazer isso pelos líderes. Em que medida as pessoas estão se dando conta de que a gente precisa, assim como a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental, a gente precisa cuidar da nossa autorregulação emocional para que eu não chegue dentro de uma organização e descarregue ali, projete todos os meus traumas, dores e projeções, quer dizer, no meu time. Mas isso tem impacto. eu diria que as duas coisas, né? Assim, porque quando a gente escuta autorregulação, pode às vezes parecer você se preservar ou você preservar o ambiente das suas questões ali. Não é sobre isso. E a gente, não, claro, só tô narrando aqui para ampliar, mas a gente, o quanto que sim, eu preservo isso, mas ao mesmo tempo eu me preservo. Perfeito. Porque o maior risco para mim, o grande risco ele não tá, e aí acho que é um grande equívoco das organizações é caminhar para essa coisa de má interpretação de inteligência emocional, de que as pessoas não podem explodir, de que as pessoas não podem isso, não podem aquilo, não podem trazer seus problemas, não sei o quê. Você está negando uma potência enorme ali dentro, porque no fundo o convite é que as pessoas tragam suas verdades ali, né? E aí
só para, assim, quando a Má narra sobre essa possibilidade desse espaço a ser criado, eu vou dizer, cria um espaço para falar do negócio, da dinâmica do time, da dinâmica das relações ligadas ao negócio. Perfeito. Eu tô querendo dizer, experimenta fazer isso. Sim. Ao invés de você simplesmente ficar criando rotinas de execução, controle, controle. Cria espaços em que você consegue ganhar respiro e lucidez sobre o que está acontecendo. Porque assim, só de você conseguir ganhar esse tipo de espaço e você voltar a entender o que está acontecendo e a partir dali conectar o que está acontecendo com as escolhas que cada um vai fazer, cara, isso já é uma cura interna pro sistema e pro indivíduo, porque o incômodo que está acontecendo ali, a loucura que está acontecendo muitas vezes é justamente por isso. E precisa existir a capacidade e talvez a habilidade dessas lideranças de sustentar esse conflito. Porque o conflito ele não é para ser exterminado, ele é para ser sustentado, para que surjam novas coisas e novas... Eu vou interromper vocês, porque o nosso tempo está se esgotando. A carinha de quem queria falar mais, da Marília. Calma, vai ter mais, gente. Mas eu queria palavras finais, assim, o que vocês gostariam de dizer, assim, agora do coração de vocês, assim, o que tudo isso que a gente conversou nessa 1 hora veio forte para vocês. 1 minutinho para cada um, pra gente poder encerrar o nosso 6º episódio. Para mim, eu acho que a gente tá num momento, para mim, numa divisão mesmo, numa separação. A gente tá vivendo essa realidade não só no campo organizacional, no campo de sociedade, planetário. E eu acho que tem um convite para as pessoas que estão dispostas a olhar para essa nova realidade e entender esse íntimo que está ali conversando e poder dar fazer este movimento, para fora desse padrão que a gente vem sustentando e alucinando e colapsando. Então acho que é um convite de confiança, de quem sente vem, porque tem um campo novo, tem uma realidade nova, tem algo já sendo criado, tem uma possibilidade muito mais potente. E isso é uma fatalidade. Isso já está acontecendo, e aí você tem 2 escolhas. Você pode ficar ali preso na lama, mas de terninho e gravata, tudo bonitinho, voltando a receber tudo aquilo que você conquistou a vida inteira. Ou você tem acho que um outro convite de ajudar a co-criar essa nova possibilidade que ela já está bem disponível. Sim, sim. Acho que a gente falou sobre isso, assim, acho que o caminho, a gente vem falando a todos os episódios, assim, acho que a mudança, ela depende da qualidade interna de quem lidera. Então, assim, para mim, não existe outro caminho, senão esse espaço de fazer o trabalho, né, que é um trabalho interno, e desse lugar, tudo vai emergir, assim, não tem outra escolha. Uma frase, um pensamento que tem regido a minha vida se você quer que a copa da árvore toque o céu, as raízes precisam tocar o inferno. Exato. Então a gente precisa olhar para dentro de casa, a gente precisa olhar para esse inferno, e que tal, porque eu acho que o céu é o limite. É isso aí, minha gente. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se esse bate-papo com Marcos e Marília fez vocês refletirem, pensarem, ficarem quietos e desconfortáveis, é porque a missão foi cumprida. Lembrando que no mundo corporativo, às vezes é importante sair do automático e entrar no modo de operar 1/8 acima. Pessoal, até a próxima. Tchau!